Vamos lá, vamos orar pela nome de Deus. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, que hoje tão gentilmente está aqui conosco. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai usar a vida do teu servo, ele vai ser o canal para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Sim. Que aquela semente preciosa, papai, possa ser jorrada nessa noite aos nossos corações. E o nosso coração possa ser a boa terra, aquela que vai ouvir, papai, aquela que vai compreender e aquela que vai praticar a tua vontade. Toma teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe também, pastor. Boa noite. Graças e paz para todos, amém? Estou começando a ficar um pouco sem voz. Não sei nem o que eu vou fazer da minha vida, ter que cantar domingo lá na igreja. Deus vai restaurar. Estava falando, estou vendo uma batida de terça, quarta e hoje. Terça eu estava lá na igreja pregando. Ontem eu fui para Campo Grande. E hoje eu estou aqui. Eu ainda não tinha vindo aqui. Eu estava falando, né? Que é desafiador para mim, meu tempo, dia de semana é muito corrido por conta do serviço. O pastor João já tinha me chamado para vir aqui algumas vezes e não estava dando certo, mas hoje, louvado seja o nome do Senhor, eu consegui estar aqui. Caiu por terra o inimigo que estava travando o 32, travando a Dutra, a gente está de Madureira, Demonhão caiu por terra. Mas sem mais delongas, abra por favor comigo sua Bíblia no livro de Lucas 14, verso 25. Lucas 14, verso 25. A gente vai fazer uma leitura um pouquinho extensa, de 10 versículos, mas que o Senhor Jesus ele consiga falar conosco aquilo que ele tem falado comigo ultimamente. Quando você está abrindo aí sua Bíblia, vai ser um desafio. Corro para lá, corro para cá, mas pode ficar, não pode. Eu tenho lido uns livros. Eu já tinha lido um livro chamado Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, e esse livro impactou demais a minha vida. Eu comecei a ler esse livro em 2018, e esse livro impactou, assim, tremendamente a minha vida. E eu sempre fui muito fissurado nessa visão de discipulado. E quando você está falando de discipulado, você está querendo falar sobre o quê? Quando a gente fala de discipulado, nós podemos falar de duas coisas. Geralmente na igreja a gente fala muito de discipulado como? Um exemplo. Eu cheguei na Filadélfia, conheci a Cristo e preciso que alguém me ajude na caminhada, para que eu entenda o que é o Evangelho, para que libere sobre mim os fundamentos de Cristo e essa pessoa se torne o meu discipulador. Então ela pratica comigo o discipulado. É a doutrina de me ensinar como seguir os passos de Jesus. Correto? Mas quando nós falamos de discipulado, nós também falamos sobre a imitação da pessoa de Jesus Cristo. E isso é uma doutrina que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos têm deixado de lado. A gente tem visto uma igreja que está crescendo no nosso país na proporção de um oceano, mas na profundidade de uma piscina de plástico, porque as pessoas têm se esquecido de fundamentos. E sem esse principal fundamento de que é imitar a pessoa de Jesus, inevitavelmente a perda será muito rápida na vida dessas pessoas. É aquele fogo que vem e logo se apaga, porque os exemplos que essa pessoa tem seguido não são exemplos que vão levá-la à profundidade espiritual, à maturidade espiritual, a conhecer a pessoa de Cristo Jesus. E depois de ler esse livro Discipulado do Dietrich Bonhoeffer, nos últimos dias, eu estava mexendo no Instagram e aí eu estava vendo alguma coisa relacionada ao Douglas Gonçalves. Eu gosto muito do pessoal do Dizscope, gosto pra caramba do trabalho deles. E aí eles citaram alguma coisa do Jonas Madureira. E Jonas Madureira é o autor de um livro chamado O Custo do Discipulado. E eu falei, caramba, cara, eu sempre vejo a capa desse livro, me chama a atenção aquela capa. Nunca parei para ler esse livro, já é um livro antigo. Daí eu baixei no Kindle, eu tenho a assinatura do Kindle. O Kindle é um aplicativo da Amazon que te permite, através da assinatura, você ter acesso a diversos livros. E eu leio muito pelo Kindle. Está difícil ler no físico, eu leio mais no digital. E aí eu comecei a ler esse livro de novo. Deus me fez lembrar daquilo que eu fui impactado em 2018 pela palavra do discipulado. E eu estou apanhando de Jesus de novo. Aí o que acontece? Na terça-feira, eu estava até comentando com o pessoal de Campo Grande ontem. Na terça-feira eu preguei lá em Paraíso.
Lá eu sou de casa, pô. Todo mundo me conhece, sabe como é que eu sou brincalhão, gosto de rir, gosto de brincar, aquela coisa toda. E às vezes na pregação também falo algumas coisas assim para quebrar aquele gelo. Mas terça-feira eu senti que foi menos engraçado. E eu vi que eu ia ter grandes dificuldades de sair da igreja na terça-feira, sem um ferimento no corpo. Eu pensei que o pessoal ia me dar uma coça. Teve gente que sempre tá rindo para mim, e quando eu olhava para a pessoa, esperando dela um sorriso, né? A pessoa estava me olhando com cara feia, assim, mas eu achei legal. O Luiz Hermínio, ele fala, se você sai do culto muito bem, muito feliz com o pregador, ele afagou muito o teu ego. Mas se você sai de um culto chateado com aquele pregador, é porque ele acabou falando coisas que você precisava ouvir. E eu falei, caramba, acho que está dando certo, que o pessoal que geralmente está abrindo canjica para mim está bem chateado comigo. Mas não acredito que não foi porque a mensagem foi ruim, mas é porque a mensagem realmente falou aquilo que as pessoas precisavam ouvir, sabe? E ontem em Campo Grande eu falei, pô, acho que eu vou ser um pouco mais light, né? Aí tava mais fresquinho, tava mais aconchegante, menos pessoas. Pô, eu senti que foi mais leve. O pessoal gostou, foi legal. Aí o pessoal veio falar comigo depois do culto. Falei, pô, caramba, hoje eu não vou apanhar, graças a Deus. E hoje eu tô aqui. Espero que você também não me bata após o culto, que você receba bem essa palavra, que seja algo que germine no seu coração, a ponto de que aprender de tal maneira que você, quando sair daqui, pratique e consiga ensinar isso com sua vida e com palavras também. E sobre essa questão de imitação, que a gente vai falar hoje aqui, da imitação da pessoa de Cristo, esse texto vai nos nortear na mensagem que nós vamos trazer. Eu lembrei do meu filho. O mesmo exemplo que eu usei tanto em Campo Grande quanto em Jardim Paraíso, eu tenho um filho chamado Henri, ele tem 11 anos. Agora ele está um galalau assim, cabeção de manga bonito, cheio de cabelo, não sei até quando vai ter aquele cabelo, mas ele está lá. E eu lembro que quando ele tinha uma idadezinha, alguns meses, me dava uma certa agonia que aquele garoto não engatinhava, cara. Eu ficava agoniado com aquilo, falava que esse moleque não engatinha, ele é muito devagar. Aí a Cláudia, calma, Alan, você é assim mesmo e tal. Eu, não, ele já tinha que estar engatinhando, que eu queria que meu filho fosse levado. Olha só, pai imaturo é terrível, né? Aí quer fazer gracinha com a criança. Aí eu lembro que uma vez, eu tenho um tio, que ele tem um filho, meu primo, né, que regula idade com o Henri. Acho que é um mês de diferença. Aí eles foram lá em casa. E aí ele largou o filho dele no chão. Rapaz, mas o neguinho engatinhava a casa toda, meu irmão. Eu falei, cara, como é que é uma espoleta, mano? E o Henri lá no meu colo, parado lá. Eu falei, tá vendo aí, seu mané? Aí, ó, teu primo engatinhando a casa toda e você aí parado aí, pesadão, mano. Gordo pra caramba. Vamos embora engatinhar, rapaz. E o moleque engatinhando, ele ficou olhando. Meu primo engatinhar. Cara, não deu uma semana de diferença. Meu filho tava engatinhando. Aí a Cláudia, viu aí? Tá engatinhando. Eu falei, Cláudia, ele tá engatinhando porque ele viu Israel engatinhar. A Cláudia, não é. Eu falei, cara, que foi, cara? E ela não levou a sério aquilo que eu falei. Passou-se alguns meses. Lá em casa todo mundo é de outubro. Minha esposa é dia 10, ele é dia 21 e eu sou dia 25. A gente fez um almoço no meu aniversário, dia 25 de outubro. Ele já tinha acabado de completar um ano, fazia 4 dias. Aí esse meu tio foi lá em casa de novo. Ele pegou aí, meu filho não estava andando na época. Aí ele pegou o moleque, mano. Caraca, o Israel largou no chão assim, barrigãozão, ele ia tudo todo. Falei, Israel tá andando. Falei, Claudio, Israel tá andando e o Henry tá nessa aí, só engatinho. Eu também sempre comparando com a grama do vizinho, né? Chatão. Aí Claudio, calma, você vai andar também. E ele ficou olhando pro Israel. Ele engatinhava perto do Israel, o Israel levantava e saía andando. Eu falei, caraca, aí, moleque esperto esse moleque, mano. E o Henry é muito bobão, mano. Cara, passaram 2 dias. O Henry tava arriscando os primeiros passos. Falei, Cláudia, ele tá imitando Israel, Cláudia. Aí, ó, tá andando também, ele imita os outros, rapaz. Moleque imitador. Mas não é, isso é psicologia. Isso é comprovado cientificamente. O ser humano aprende através de imitação. Tudo que tu faz, tu tá imitando alguém aí, meu irmão. O teu desenvolvimento foi imitando alguém. Tu vê alguém falar, tu tentou falar e começou a falar. E teve gente que é até bom que não ficasse vendo alguém falar que fala muito, pô. Tem gente que anda porque viu gente andando. Todos os movimentos do seu desenvolvimento foram feitos através de imitação. A criança, então, é uma esponja. Ela imita sempre. Baseado nisso, sobre a questão de imitação, você imita sempre aquilo que você tem como referência. Eu nem sempre fui cristão.
Eu sempre gostei muito da igreja, mas na minha fase de adolescência, eu fui um garoto muito engraçado, sabe? Eu estava falando com o pastor, eu falei, pô, pastor, eu conheço essa parte aqui de Jardim Alvorada e tal. Infelizmente, vivi muita coisa terrível aqui nesse lugar, meu irmão. Estudava ali no Jardim Alvorada, tenho tia aqui, fiz muito estripulia aqui nesse lugar, infelizmente, mas glória a Deus, hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. E eu lembro que na minha fase de adolescência, eu sempre fui muito roqueiro, gostava de rock, reggae, muito doido, eu era malucão, maluco. E eu escutava muito Charlie Brown Jr., escutava muito Rapa, eram as minhas bandas preferidas no Brasil. E eu escutava muita banda gringa, e aquilo me influenciava demais, demais mesmo. E o Charlie Brown, o vocalista da banda, era um camarada vulgo Chorão, né? O Chorão, em 2013, ele se suicidou. Não sei se vocês vão lembrar. Aqui a gente está falando com o pessoal aqui, década de 80, alguns da década de 70, vocês vão lembrar. O Chorão, ele se suicidou no ano de 2013. Pô, aquilo me abalou, eu já era cristão, mas me abalou, eu fiquei triste. Eu gostava muito do Chorão. Mas em algum momento da minha vida, eu não só gostava, eu me espelhava no Chorão. Eu não só gostava do Falcão, vocalista do Rapa, eu me espelhava naquele cara. As palavras que ele falava e as letras que ele cantava influenciavam minha maneira de viver. A música, ela tem um poder muito grande de influência. Aqui, muitos, acho que a maioria é da década de 80, né? Vocês vão lembrar o que a música fez no nosso país na década de 80. Rock in Rio, bandas brasileiras como Legião Urbana, que o Barão Vermelho, o Cazuza, influenciaram os jovens a viverem uma vida extremamente dissoluta, dada ao álcool, às drogas, ao sexo sem limite. E essa galera da minha geração, Charlie Brown, Detonautas, o Rapa, não era muito diferente. Muitos deles, a maioria deles, se entregou muito às drogas. Eu, graças a Deus, eu nunca usei droga nenhuma. Nunca foi minha vibe. Mas o restante daquilo que eles pregavam como ideologia, eu praticava. E fazia igualzinho. Eu imitava aqueles caras. Por quê, Wallace, se você fazia isso? Porque você era carente? De certa maneira, sim. Eu buscava referências para me espelhar e não achava. Na minha família, eu não tinha referências positivas, nos amigos e tal. O meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos, então eu queria ter uma referência. E para mim aqueles caras eram o máximo. As roupas que eles usavam, aqueles pão doção, sabe? Kicks pão doção, pô, eu adorava aquilo. Canela fininha, um tênis desse tamanho no pé, mano. Uma cabeça enorme, com o braço fininho, as camisas largona. Sempre adorei andar assim, igual skatista, mas não tinha uma potina na época. Não sabia dar uma remada no skate, estava eu me vestindo igual skatista. Gostava. Então, aquilo influenciou demais a minha maneira de viver. Eu me espelhava naqueles caras. Mas teve um dia que eu encontrei alguém muito mais belo. Teve um dia que eu encontrei alguém muito mais importante, muito mais ilustre, com uma maneira de viver muito mais admirável, com um discurso muito mais coerente, com uma vida muito mais leve, e me propôs viver uma vida parecida com a dele. A partir daquele dia, eu deixei o Chorão, eu deixei o Falcão, eu deixei o rock and roll e passei a me espelhar em Cristo Jesus. O carpinteiro, filho de Maria, experimentado nos trabalhos, um judeu de 33 anos que entregou a sua vida por mim. Nenhum cantor, nenhum jogador de futebol poderia fazer por mim o que Jesus Cristo fez. Então ele me convenceu a abrir mão de todos os exemplos que eu tinha arrastado para a minha vida e passar a me espelhar nele. Então, a partir daquele dia, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, eu passei a ter uma referência. E então tudo mudou. Por isso eu quero falar com você sobre a questão de imitar. Você sabia que tem alguém que vai imitar os seus passos? Ai, Wallace, porque a gente às vezes terceiriza um pouco dessa responsabilidade e na igreja a gente gosta de jogar essa responsabilidade para cima do pastor, não é mesmo? Não, pastor João Paulo, meu irmão. Não,
Ronildo, não. Pastor Ailton, eu? Não, quem sou eu? Sou um simples servo. Não, meu querido. Você é um espelho para alguém. E dependendo daquilo que você está vivendo hoje, você pode estar influenciando pessoas a viverem algo bom ou algo ruim. Tomara a Deus que a partir de hoje você somente influencie para o lado positivo. Você abriu aí, Lucas 14, versículo 25? Se você achou, diga glória a Jesus. Vamos ler então. Sobre a questão da imitação de Cristo, existe um padrão a ser seguido. Porque imitar a Cristo não é segundo as nossas vontades e segundo os nossos padrões. Ele estabeleceu um padrão de discipulado. Eu posso criar uma apostila aqui de discipulado. Se tiver diferente daquilo que está escrito aqui, eu criei um Cristo à minha vontade, segundo a minha ótica, segundo o meu querer. O Cristo que a Bíblia ensina está aqui. O discipulado que ele programou para que seguíssemos é esse aqui. Fugindo disso aqui é procedência do maligno. Versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A gente vai fazer uma leitura pausada. Primeiro, para começar a expor esse texto, no versículo 26, ele fala: se alguém vem a mim. Ele quis dizer o quê? É algo que depende da pessoa. Jesus não nos obriga, em momento algum, a viver o discipulado. Se você decide em seu coração seguir os passos de Jesus, isso é uma decisão que tem que ser tomada por você. Jesus te deixa com esse direito de escolha. Eu não quero falar sobre a questão de calvinismo, livre-arbítrio ou não. Eu estou falando que o nosso Jesus, ele deixa em aberto para nós. Se você quiser vir a mim, essas são as condições. Mas você pode continuar no seu lugar. Você pode continuar onde você está, vivendo a vida que você quer viver. Contudo, as suas escolhas refletirão no que você será para a eternidade. Dependendo do que você quer para a eternidade, eu acho que é muito interessante seguir os conselhos que ele dá nesse texto. Diante disso, ele nos fala que o primeiro passo para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, para seguirmos os passos de Jesus, para sermos imitadores de Jesus, você tem que me amar acima de tudo. O amor a Jesus, acima de tudo, para ser o seu discípulo, é algo inegociável. É terrível, né? Porque ele usa de um exemplo onde nós colocamos o nosso maior sentimento. Como eu falei para vocês, eu perdi meu pai, eu tenho a minha mãe, tenho meus irmãos, tenho a minha esposa e meu filho. Vou falar um negócio para vocês aqui. Eu sou apaixonado pela minha família. Louco. Eu amo meu filho com todas as minhas forças. Eu amo a minha esposa e sou muito grato a Deus por ele ter me dado uma mulher muito bonita e ter cegado a vista dela para ter me enxergado, cara. Cara, isso é sensacional. Só Deus pode fazer aquilo ali. Às vezes eu fico olhando para ela e falo: cara, será que minha esposa bate bem? Não é possível, cara. O cara chegou aí com as canelas finas de poti. Tá a mulher comigo, meu amigo. Já de 17 para 18 anos, a garota comigo ali e passou diversos perrengues comigo. Acho que a maioria de vocês aqui sabem. Pô, entrei na Conlube, gari, chegava em casa cansadão, meu uniforme, era de caminhão, cara. Lixo puro meu uniforme. Ela falava assim: vou lavar teu uniforme na mão, porque se botar na máquina vai acabar. Pô, cara, tá maluco uma mulher dessa? Ela ia lá, pegava meu uniforme cheio de churume, lavava na mão, passava bonitinho, comidinha, aquilo, um cuidado, sabe, um amor. Eu falo: caramba, eu não mereço isso, cara. Pra completar, a mulher bonita pra caramba, mano.
Que isso? Eu falei, meu Deus do céu, eu quero a mega da virada. Vou jogar na mega da virada. Eu falo, tá dando, minha mega da virada tá lá em casa, por esse tamanhozinho. Pequenininha, toda fortinha. Eu amo demais aquela mulher. Mas o meu Jesus me falou que se eu quero ser o discípulo dele, eu preciso entender que o meu amor por ele tem que ser muito, muito maior do que esse amor que eu coloco neles. E é um gigante amor. É um zelo, é um cuidado. Eu quero viver com eles até a eternidade. Mas o meu amor por ele tem que ser superior a isso. Olha o sarrafo que alto. Olha o padrão como é alto. Mas sabe o que é interessante? No processo de discipulado, o que Jesus pede para que façamos é imitá-lo. Uma vez que ele nos pede para imitá-lo, tudo que ele te pede aqui, ele também fez. Nosso Jesus não é hipócrita a ponto de te pedir para fazer algo de que ele mesmo não tenha feito. Jesus tinha mãe? Tinha. Às vezes o nosso meio tem a galera que tem muito preconceito em falar sobre Maria. Gente, Maria foi uma bem-aventurada do Senhor, cheia do Espírito Santo. Mulher de Deus. Então a gente pode falar dela com liberdade. A gente não vai se dobrar para orar para ela. Não é isso. Mas falar sobre a pessoa dela e admirar, ok. Jesus teve mãe, Jesus teve irmãos? Sim. Jesus teve amigos? Sim. Jesus não amou essas pessoas? Nossa, como amou! Amou de tal maneira que se entregou por elas. Contudo, o seu amor pelo Deus Pai era algo que sobrepujava isso. Era algo que superava isso. Porque ele entendia que o Pai tinha que ser o alvo de sua devoção e de sua maior entrega. O amor que Jesus tinha pelo Deus Pai era algo imensurável. E ele nos convida a amá-lo na mesma proporção que ele amava o Pai. Para sermos discípulos de Jesus, sermos iguais a Jesus, precisamos amar a ele acima de todas as coisas. E às vezes é difícil. Porque onde está o seu amor, ali está a sua atenção. Onde está o seu amor, ali está a sua fidelidade. Se eu digo para vocês, aqui nesse altar, com esse microfone na mão, diante das escrituras, de que eu amo a minha esposa, mas se vocês me verem no shopping de Nova Iguaçu, beijando outra mulher, vocês vão dizer que o meu discurso aqui foi mentiroso e incoerente. Porque o amor não trai, o amor é fiel. Uma vez que dizemos que amamos a Cristo, precisamos nos manter fiéis a Ele. E não traí-lo com o nosso dinheiro, não traí-lo com as bênçãos que Ele mesmo deu para nós, não traí-lo com o entretenimento que esse mundo nos propõe, não traí-lo com diversas coisas que tentam nos tirar do foco que é Ele. Uma vez que traímos a Cristo, mostramos a Ele que não temos fidelidade, que não temos amor por Ele. Uma vez que não temos amor por Ele acima de todas as coisas, não somos discípulos. Podemos ser até admiradores. Tem muitos maridos, muitas esposas que estão casados há 30 anos e traem. Como assim? Eu ficava às vezes de bobeira com isso. Aí você vai conversar com a pessoa, o camarada fala, não, minha mulher, não, que isso? A mãe dos meus filhos está comigo desde o começo. E tudo. Mas tu tem mulher na rua, vacilão? Não, mas ela é minha mulher. Ele admira ela como uma mulher, admira ela como mãe, admira algumas coisas que ela faz, mas não nutre amor. Aquele amor, sabe? Você pode admirar, olhar de longe, mas o amor te traz para perto. O amor te faz querer ser um só. Muitos, infelizmente, no nosso meio, têm visto a Cristo com admiração. Admiração tamanha que às vezes até separa um tempo na semana para ir no culto de domingo, levantar a mão e cantar para Ele. Mas não ama a ponto de querer estar com Ele o tempo inteiro. Porque amor é isso. Sabe quando você está no trabalho? Fala, cara, que vontade de dar um cheiro naquela pessoa. Dar um cheiro no meu cônjuge e ficar junto. Na boa, eu não conseguiria ficar uma semana longe da Claudinha. A presença dela me faz muito bem. Muitas das vezes falamos que amamos a Jesus e conseguimos ficar uma semana sem falar com Ele em oração. Isso não é amor, é admiração.
Mas o nosso Jesus está nos chamando para o verdadeiro discipulado. O nosso Jesus está nos chamando para amá-lo, para querer ficar com ele o tempo inteiro. Então repita comigo agora. Para eu ser discípulo, eu preciso amar a Jesus acima de todas as coisas. Olha para o lado e fala assim, entendeu? Pegou? Isso aí. Importante que você entenda. A gente pode continuar lendo? Amém? Versículo 27. A segunda condição para sermos discípulos de Jesus é: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse versículo 27, para mim, ele é um pancadão. Porque quando Jesus fala isso para os seus discípulos, ele ainda não tinha passado pelo processo de cruz. Eles ainda não tinham visto, de repente, né? Eu acredito que não. Alguém que eles amavam tanto, tinham tanta admiração, gastavam tanto tempo juntos, sendo morto pelo processo de cruz, pelo método da cruz. O método da cruz era uma forma de punição dos romanos. A pessoa que estava sendo crucificada, que passava por isso, ela era totalmente vista de maneira maldita. As pessoas se afastavam. As pessoas não queriam estar perto. Era olhado com rejeição. Olha a palavra que eu falei. Ele era olhado com rejeição. Tratado com rejeição, porque ele era malfeitor. A pessoa que estava sendo morta através da cruz eram malfeitores. Eram pessoas que tinham cometido delitos. Então a cruz significava rejeição. Maldição até mesmo. Ele se fez maldito por nós. E quando ele carregou a sua cruz por nós, ninguém quis estar perto dele. A pessoa que ajudou Jesus a levar a sua cruz pelo caminho, ela foi obrigada pelos soldados romanos. O Simão, o Cireneu, foi obrigado pelos soldados romanos a ajudar Jesus. Tu acha que ele queria estar ali? Tá doido, ninguém queria. E estava sendo visto de maneira, sabe, as pessoas, eu posso imaginar que as pessoas xingavam, tacava pedra, cuspia quando ele passava, liberavam palavras ruins sobre ele. O sistema, não o reino dos céus, pelo contrário, o reino dos céus, no momento que ele carregava a sua cruz, admirava o que ele estava fazendo. Mas o sistema secular, o mundo, olhava para ele com rejeição. Não entendia por que ele estava carregando aquela cruz. Achavam que ele era um revolucionário qualquer e estava sendo morto porque ele merecia. Quando ele fala de cruz nesse texto, ele está querendo dizer para nós que quando nós tomarmos a nossa cruz e decidimos seguir a ele, nós devemos estar prontos para sofrermos rejeição por esse mundo. E sabe o que está acontecendo, infelizmente, nos dias atuais? Muitos de nós queremos ser amados pelo mundo. Queremos a receptividade do sistema. Queremos agradar todo mundo. Nas redes sociais é o que mais se vê. O camarada quer ser o queridinho da galera. A pregação não consiste mais em matar o seu eu. Pelo contrário, é uma pregação que infla o ego do ser humano, fazendo com que ele entre cheio de pecado na congregação, cheio de pecado no templo, no culto de domingo, e saia dali sem nenhum pingo de vontade de parar de pecar. Porque não é mais uma pregação de confronto. Quando Jesus fala para pegar a sua cruz, ele está falando: prepare-se para ser rejeitado e prepare-se para morrer. Porque a cruz não era um artigo de passeio, era um artigo de morte. Quando se fala de cruz, se fala de morte. E morrer como? Morrer para as minhas vontades. Matar o meu eu, matar o meu ego, matar os meus desejos humanos, sacrificar isso em prol do discipulado. Jesus, quando fala isso, eu comecei a ler esse livro também, O Custo do Discipulado, e eu, como falei com vocês, essa questão de rede social, eu tenho 33 anos, então eu gosto de estar antenado nas coisas. Eu não sou super viciado em rede social, eu não gosto, eu não tenho jeito para isso também, eu sou muito brucutu, eu sou muito doido, eu reconheço que eu sou muito doido. E eu não tenho muito tato para essas coisas.
Mas a gente vê hoje pastores que querem ser influenciadores. E quando compram esse papel, essas pessoas acabam abrindo mão de uma postura mais firme de denunciar o sistema. E para ser bem aceito e conseguir um grande número de seguidores, essas pessoas acabam rejeitando as doutrinas de Cristo e abraçando as doutrinas de Satanás, querendo agradar todo mundo. Tem alguns pastores do nosso país hoje que têm um nome muito grande, tem um grande acesso em seus canais de YouTube, o Instagram do cara tem milhões de seguidores, porque eles afagam o ego de pessoas. E muitas vezes pessoas que levam o evangelho de Cristo a sério. As suas igrejas não têm mais de 100 pessoas. Jesus não se importou com o volume de seus seguidores, tanto sim que ele está pregando para grandes multidões. Mas pode reparar que todas as vezes que grandes multidões seguiam a Jesus, ele acabava trazendo um discurso mais forte, mais veemente. Ele sabia que a maioria iria sair. Eles queriam os milagres, eles queriam o pão, eles queriam aquilo que a carne deles ficaria feliz. Mas ele trazia uma mensagem do céu, uma mensagem celestial, e pouco se importava se de 70 sobraram 12. Ele não se importava com quantidade, ele se importava com a qualidade que estava sendo gerada dentro daquelas pessoas. A nossa geração, infelizmente, olha muito para números e se esquece da essência. Eu estava falando isso lá no Paraíso, a gente tem muito adolescente. E os adolescentes, eles tendem a se espelhar em pessoas. E eu usei um exemplo lá de uma irmã que ela acendeu nas redes sociais, cantando louvores, fazendo piada, aquela coisa engraçada e tal. Aí os crentes foram lá e começaram a seguir ela. Vou falar para você um negócio de coração, eu nunca fui muito simpático ao trabalho que ela fazia. Eu gosto de ser engraçado, é meu jeito. Mas muito forçado também me deixa meio... Eu não gosto muito não. Mas enfim, de uns tempos para cá, essa irmã começou a tomar algumas posturas diferentes. Ela separou do marido, começou a frequentar lugares que, na minha visão, são inapropriados para um discípulo de Cristo. E hoje em dia ela anda seminua na internet. Ela conseguiu divulgar a sua imagem através de seguidores cristãos, conseguiu bastante patrocínio e dinheiro, e hoje ela anda por aí escarnecendo o nome de Cristo. Quem deu palco para ela foi a igreja brasileira, que às vezes não conseguia parar para ouvir 10 minutos de uma pregação na igreja, já queria ir no banheiro, mas ficava horas e horas na frente do celular vendo as palhaçadas que ela fazia no Instagram. Hoje em dia essa pessoa está aí, cheia de dinheiro, escarnecendo, falando um monte de besteira, e quem promoveu ela foram muitos de nós, que conseguimos dar views, curtidas. Isso promove dinheiro para essas pessoas. Gastamos dinheiro, porque quando pagamos a nossa internet, nós estamos gastando dinheiro. Mas na hora de ofertar na vida de alguém que faz um trabalho sério na igreja, tem dificuldade. Infelizmente, isso não é postura de seguidor de Cristo, de discípulo de Cristo. É postura de admirador. Tem seguido o sistema, admirado a Cristo de longe, mas discipulado não tem vivido. Misericórdia, Senhor, precisamos viver o discipulado real. Para sermos discípulos de Cristo, precisamos abraçar o sofrimento. Eu vim conversando com o pastor João, e não é porque ele está aqui não. O exemplo de vida do pastor João me inspira. Porque eu tenho o costume de falar com a minha esposa muito isso. Palavras são muito bons, são muito boas, mas o exemplo arrasta. E a gente, no final da nossa conversa ali, a gente até falamos alguma coisa de sofrimento, sabe? De prova, assim. E esse versículo, que Jesus me fala para levar a minha cruz, ele me diz que o sofrimento na vida do cristão, na vida do imitador de Jesus, é algo constante. Mas sofrimento como, Wallace? Buscar sofrimento? Não. Sofrer por qualquer coisa? Não. Sofrer em nome de Cristo. É prazeroso até. E não é masoquismo que eu estou falando. Não é o prazer da dor, não é isso.
Mas quando eu tomo a minha cruz, eu preciso ter a ciência de que vai ser doloroso todos os dias. Mas todos os dias eu terei o auxílio do Espírito Santo para me ajudar a continuar na caminhada. De que a cruz não será pesada demais. Se Ele estiver comigo, eu terei suporte todos os dias. Está doendo? Está sofrendo? É o peso da cruz. Mas o Consolador está dentro de você. Ele te incentiva a continuar para que você não pare no meio da sua caminhada, para que você continue. Mate suas vontades. Assassine o seu ego. Assassine os seus planos e projetos que te fazem olhar para longe de Jesus. Abrace o sofrimento. O processo de amadurecimento é abraçar o sofrimento. Contudo, no final, há que se revelar a nós coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram. O peso de glória que há de ser revelado em nós é muito maior que o sofrimento do tempo presente. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Podemos ler o verso 28? Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Vou parar aqui, a gente lê o 33 daqui a pouco. Eu tinha muita dificuldade de entender esse trecho do verso 28 ao verso 32, encaixado nesse contexto que a gente está lendo. Por que ele começa a falar sobre construção, de começar e terminar uma construção, sobre começar e terminar uma guerra? Por que ele fala isso? E aí, com esses auxílios de estudo, eu entendi. O que Jesus está dizendo aqui é: você está vendo o custo do discipulado? Esse texto está te mostrando quanto custa ser um discípulo de Jesus. E esse trecho, do 28 ao 32, está nos ensinando que, para você ser um discípulo de Jesus, é bom que você pare e pense. Parece desanimador até o discurso de um pregador falando isso. Mas é bom que você pare e pense. E reflita. Se você vai começar a imitar a Jesus, você precisa ter planejamento para continuar e terminar, porque Salomão fala: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Você precisa entender que o processo de discipulado exige um custo, e isso vai te custar tudo. Tudo. As suas reservas vão precisar ser investidas. Tudo que é em você precisará ser investido. Se você quer ser igual a Jesus, você precisa entender que existe um processo de começo, meio e fim. Saiba de uma coisa: se você decide começar, peça auxílio do Espírito Santo para continuar. Fazendo dessa maneira, cheio do Espírito Santo, você conseguirá terminar, até atingir a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus, até chegar ao glorioso dia em que os céus se rasgarão, e ele virá nas nuvens e gritará o seu nome, te chamará para estar com ele eternamente. Mas pare e pense: o discipulado vai te exigir tudo. O Senhor Jesus é digno do seu tudo? Versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Parece pesado, mas é a realidade. Muitos de nós não estão preparados para poder abrir mão nem de 50% do que tem para ser um discípulo de Jesus. Porque nos tempos atuais, as pessoas correm muito atrás de propriedade, prosperidade,
um nome, uma posição social. Lembra do jovem rico? Tudo que ele tinha não era aquilo que ele estava praticando. Tudo que ele tinha era a grana que ele guardava. E o Senhor Jesus sabia onde estava o coração dele. Então ele pede tudo. Uma vez eu vi um colega meu falando numa conversa. Falou, cara, pô, Jesus sabia que ele era rico. Jesus ali flertou com ele, falou, pô, pega tudo que você tem e dá aos pobres. Pô, tu acha que Jesus ia deixar aquele camarada ficar pobre? Eu olhei para ele e falei, tu tá de brincadeira? Eu não acho. Eu tenho certeza. O Senhor Jesus não estava flertando com ele. O Senhor Jesus estava mostrando para o jovem rico de que existia uma riqueza muito maior do que aquilo que ele possuía. Ele estava pedindo tudo dele, porque esse mesmo Jesus, como eu te falei, ele não te pede algo que ele mesmo já não tenha feito. Sabe por quê? Essa pessoa, esse judeu de 33 anos, carpinteiro de Nazaré, está te pedindo tudo porque ele entregou tudo por você. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma humana, fazendo-se de servo. Ele abriu mão de toda a sua glória. Não foi metade da sua glória, não foi 80% da sua glória. Ele abriu mão de tudo para estar no meio de nós. Emmanuel, Deus conosco, esteve no meio dos homens, servindo aos homens, se entregou de todo o coração. Todo o seu ser foi derramado, todo ele foi moído por amar você e a mim. Ele não poderia te pedir menos que tudo. Mas nós precisamos entender que se queremos ser iguais a ele, devemos ter a disposição de entregar a ele tudo. O que é o seu tudo? Eu não sei. Você sabe. Eu sei o que é o meu tudo. Eu preciso estar disposto a todos os dias entregar o meu tudo a ele. Tudo. Tem uma canção antiga que fala: tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Quem está escutando isso aqui, dos 12, são homens que deixaram casas, profissões, famílias, abriram mão de tudo para poder estar com Jesus. Por 3 anos eles andaram com ele, aprendendo de tudo. Imagina o curso teológico que eles tomaram, hein? 3 aninhos. Eles abriram mão de tudo isso para poder viver um discipulado em tempo integral. Aí tu fala, pô, Wallace, mas aí é covardia, né? Eles andaram com Jesus do lado. Pô, para eles foi mais fácil. Eles andaram com Jesus ao seu lado. Ele falou, está convosco e estará em vós. Esses homens tiveram a experiência após a partida de Jesus de serem habitados pelo Espírito Santo. Nós não andamos com Jesus, não vemos ele como ele era, o rosto de Cristo. Contudo, ele deixou o seu Espírito Santo aqui e ele habita dentro de nós e nos capacita para vivermos uma vida parecida com a dele. É possível viver uma vida como a de Jesus. Eu quero fechar essa palavra lendo os versículos 34 e 35, fazendo uma pequena exposição sobre isso. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele está falando sobre o sal no contexto de discipulado? Eu morava em frente a uma salina, lá em São Pedro da Aldeia. E quando era feito o processo de extração da água, o sal, eles precisavam fazer todo o processo de armazenamento corretamente. Se não fizesse o processo de armazenamento, os processos que o sal precisa passar para chegar até a nossa casa, aquele sal ele perdia a sua ação. Uma vez que ele perde a sua ação e suas propriedades, ele se torna insípido. Quando ele se torna insípido, ele perde o seu valor. Mas a aparência, muitas das vezes o sal podre, que o pessoal da salina falava, que estava, eu não sabia distinguir quando o sal estava ruim. Porque eu era leigo. Eu olhava lá de cima de casa, eu olhava para a salina e o sal estava branquinho lá, então para mim estava bom.
Mas ele já estava insípido, ele tinha perdido a sua propriedade, já tinha perdido sua ação, o que ele prestava para fazer já não valia mais. O que eu estou querendo dizer com isso? Muita gente no nosso meio está com a aparência de sal bom, mas é sal insípido. Por quê? Como o sal se tornou insípido? Porque não respeitou o processo de discipulado corretamente. Está conseguindo me entender? Se você não respeitar o processo de discipulado, que é amar a Jesus acima de tudo, tomar a sua cruz e segui-lo, estar disposto a abrir mão de tudo, você se tornará um sal insípido. Mas um sal que respeita o processo corretamente, que faz o beabá do discipulado, ele continua salgando poderosamente. Ele continua dando sabor àquilo que não tinha. E uma das propriedades que o sal tem, que eu mais adoro, eu sou oriundo de família nordestina, gosto muito. Tu não, né? Gosto muito. E tem uma das coisas da minha família que eu mais adoro é a culinária. O meu avô, como exílio potiguar, ele adorava comer carne de sol. Sabe como é feito o processo para que a carne não viesse ao processo de putrefação? Nego, senta sal nela. É sal com força. Carne seca é sal com força. E tu pode ver que tu vai na feira, tá aquela carne pendurada, tu fala, pô, tá no sol, vai ficar ruim. Vai não, mano. O sal não deixa ela apodrecer. Entenda uma coisa. Enquanto nós formos o verdadeiro sal da terra, o estado de putrefação desse mundo, a podridão, vai diminuir de maneira drástica. Porque o sal que está aqui vai atingir a carne de alguém e não vai apodrecer, pelo contrário, haverá sabor e vida nessa pessoa. Contudo, você precisa ser o sal que dá sabor e evita que a podridão avance. Nós, como igreja, precisamos respeitar o processo de discipulado para que sejamos o sal potente e agente nessa geração. Contudo, teremos aparência de sal, iremos ao culto de domingo, teremos os nossos cargos na igreja, a nossa posição, carinha de sal, contudo insípido. E o sal insípido para nada presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Que os homens do sistema não nos pisem, pelo contrário, sejam tocados pelo sal que está em nós, dado pelo Espírito Santo do Senhor. Viva você o discipulado de Cristo. Tenha a disposição de ser igual a Cristo. Não queira ser igual a pessoas com uma vida rasa e supérflua. Queira ser igual ao judeu de Nazaré, que aos 33 anos entregou a sua vida por te amar. Ao terceiro dia ressuscitou. Viveu 40 dias entre eles pregando o reino dos céus. Ascendeu aos céus, prometendo um dia voltar. E de lá está, aguardando o glorioso dia em que Deus nos dirá, vá e busca a minha igreja, e nós estaremos com ele eternamente. Sejamos uma geração, sejamos uma igreja parecida com Jesus. Eu queria orar contigo nesse momento. Você pode fechar seus olhos em nome de Jesus? Pai, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, dá-nos o desejo de sermos parecidos com Jesus. Dá-nos o desejo de sermos cópias de Jesus. Dá-nos o desejo de copiarmos os seus passos, a sua forma de falar, de agir e escolher. E, acima de tudo, dá-nos um coração como o teu, Jesus. Aleluia. Para que amemos uns aos outros. Glória a Deus. Amemos o perdido e possamos chamar acima de todas as coisas. Aleluia. Que essa palavra possa encontrar lugar em nossos corações. Glória. Por isso, nessa noite, nós oramos a Ti, te agradecemos e te aplaudimos para a Tua glória e por Teu louvor. Deus te abençoe. Graça e paz.